Afinal de contas, o que é uma inteligência emocional? Se você tem inteligência comum, precisa de moderação para controlar os impulsos que colocam outras pessoas em problemas. Imagine que você está andando na rua e de repente um cachorro furioso vem em sua direção. Seu cérebro imediatamente registra tudo e ativa freneticamente o programa de defesa ascendente. Pronto! Esta é uma ordem para todas as partes, ordem para dilatar suas pupilas, encher seus músculos com sangue, sua boca vai secar, seu rosto ficará pálido e a adrenalina correrá pelo seu sangue. A emoção é um programa cerebral que aciona comandos por todo o corpo. Grandes líderes evocam nossas emoções. Eles acendem nossa paixão e inspiram o que há de melhor em nós. Quando tentamos explicar por que são tão eficazes, falamos de estratégia, visão ou ideias poderosas. Mas a realidade é muito mais simples. Grandes chefes lidam com emoções. O que quer que os líderes estejam dispostos a fazer, seja formular estratégias ou mobilizar equipes, o sucesso depende de como eles o fazem. Mesmo que faça tudo certo, se os líderes não puderem realizar a tarefa principal de direcionar as emoções na direção certa, nada do que fizerem funcionará tão bem quanto poderia ou deveria. Considere, por exemplo, o departamento de imprensa da gigante da mídia britânica BBC. A seção foi criada como um experimento, embora seus cerca de 200 editores e editores acharam que haviam feito o possível, os gerentes decidiram que ela deveria ser fechada. As notícias enviadas à equipa do departamento começaram por fazer uma descrição complementar do sucesso das empresas concorrentes e dizer-lhes que acabará de regressar de uma viagem maravilhosa a Cannes. A notícia em si já era ruim o suficiente, mas a maneira extravagante, até mesmo ofensiva, dos líderes causou algo pior do que simples frustração. Pessoas reagiram com raiva, não apenas à decisão administrativa, mas também aos próprios portadores de notícias. A atmosfera tornou-se tão ameaçadora que por um momento parecia que o gerente teria que chamar um segurança para ajudá-lo a sair do quarto. No dia seguinte, outro gerente visitou o time. Ele usou uma abordagem muito diferente. Falou com franqueza da importância essencial do jornalismo para o dinamismo da sociedade e da vocação que os atraiu para esta atividade. Ele lembrou que ninguém fica rico com jornalismo como profissão. O lado econômico sempre esteve em segundo plano. A estabilidade no emprego varia de acordo com fatores econômicos externos. Apelou ainda para a paixão e empenho dos jornalistas no serviço que prestam. Por fim, desejou a todos sucesso na sua carreira. Quando este segundo líder terminou de falar, o grupo aplaudiu. A diferença entre os dois líderes residia na disposição e no tom com que transmitiam a mensagem. Isto criava um sentimento de antagonismo e hostilidade no grupo. Outro, otimismo, até inspiração diante da adversidade. Esses dois momentos chamam a atenção para uma dimensão oculta, mas crucial, da liderança, o impacto emocional das palavras e ações de um líder. Embora muitas pessoas reconheçam que o humor de um líder e como ele afeta o humor dos outros desempenham um papel importante em qualquer organização, as emoções costumam ser consideradas muito pessoais ou mensuráveis para serem consideradas. Uma conversa mais a pesquisa no campo das emoções forneceu uma grande visão sobre como medir o impacto das emoções nos líderes e como os melhores líderes encontram maneiras eficazes de entender e melhorar a forma como lidam com suas próprias emoções e as dos outros. Compreender o poderoso papel das emoções no local de trabalho distingue os bons líderes não apenas de maneiras tangíveis, como melhores resultados de negócios e retenção de talentos, mas também em aspectos intangíveis importantes, como maior moral, motivação e engajamento. Essa tarefa emocional do líder é primordial, ou seja, primeiro em dois sentidos, é ao mesmo tempo o ato inicial e o ato mais importante de liderança. Os líderes sempre exerceram um papel emocional primordial. Não há dúvida de que os primeiros líderes da humanidade fossem chefes de clã ou líderes espirituais conquistaram seu lugar em grande parte porque sua liderança era emocionalmente irresistível. Ao longo da história e em todas as culturas, o líder de qualquer grupo tem sido aquele para quem os outros se voltam em busca de segurança e clareza diante de uma incerteza ou de uma ameaça, ou quando há um trabalho a ser feito. O líder age como guia emocional do grupo.
Nas organizações modernas, essa tarefa emocional primordial, apesar de a esta altura ser em grande parte invisível, continua a se destacar entre os muitos trabalhos de liderança, dar uma direção positiva às emoções coletivas e dissipar a névoa criada por emoções tóxicas. Essa tarefa aplica-se à liderança em todos os lugares, da sala de reuniões ao chão de fábrica. Simplificando, em qualquer grupo humano, o líder tem o poder máximo de influenciar as emoções de todos. Se as emoções das pessoas são empurradas para o espectro do entusiasmo, o desempenho pode atingir as alturas. Se forem conduzidas para o espectro do rancor e da ansiedade, as pessoas vão estar com a cabeça longe dali. Isso aponta para outro aspecto importante da liderança primordial: seus efeitos não se limitam a garantir que o trabalho seja bem feito. Os seguidores voltam seus olhos para o líder também em busca de um vínculo de apoio emocional, de empatia. Toda liderança inclui essa dimensão primordial, para o bem ou para o mal. Quando conduzem emoções de forma positiva, como no caso do segundo executivo da BBC, os líderes trazem à tona o que todos têm de melhor. Chamamos esse efeito de ressonância. Quando dirigem as emoções negativamente, como no caso do primeiro executivo, os líderes geram dissonância, minando os alicerces emocionais que permitem às pessoas brilhar. O destino de uma organização, se ela vai murchar ou prosperar, depende, em alto grau, da eficácia dos líderes nessa dimensão emocional primordial. O essencial, claro, para fazer a liderança primordial funcionar em proveito de todos está nas aptidões de inteligência emocional da liderança, em como os líderes lidam consigo mesmos e com as suas relações. Os líderes que maximizam os benefícios da liderança primordial conduzem as emoções dos seus liderados no rumo certo. E como isso funciona? Estudos recentes do cérebro revelam os mecanismos neurológicos da liderança primordial e explicam por que aptidões de inteligência emocional são tão cruciais. O porquê da importância de como um líder age, não só o que ele faz, mas como faz, está no design do cérebro humano, naquilo que os cientistas começaram a chamar de natureza circuito aberto do sistema límbico, os nossos centros emocionais. Um sistema de circuito fechado, como o cardiovascular, é autorregulado, o que ocorre no sistema cardiovascular de outras pessoas à nossa volta não tem impacto sobre o nosso. Já um sistema de circuito aberto depende em grande parte de fontes externas para o próprio manejo. Em outras palavras, recorremos às conexões com outras pessoas para manter nossa própria estabilidade emocional. O sistema límbico circuito aberto é uma vitória na evolução, sem dúvida, porque permite que as pessoas prestem socorro emocional umas às outras, possibilitando, por exemplo, que uma mãe acalma um bebê que esteja chorando, ou que a sentinela de um bando de primatas emita um alarme instantâneo quando percebe uma ameaça. Apesar do verniz da nossa avançada civilização, o princípio do circuito aberto ainda se mantém. Pesquisas em unidades de tratamento intensivo mostram que a presença confortadora de outra pessoa não só baixa a pressão arterial do paciente, mas também retarda a secreção de ácidos graxos que entopem as artérias. Mais espetacularmente, enquanto 3 ou mais incidentes de estresse severo por ano, digamos, graves problemas financeiros, demissão, divórcio, triplicam a taxa de mortalidade entre homens de meia idade socialmente isolados. Tais incidentes não têm nenhum impacto na taxa de mortalidade de homens que cultivam muitas amizades. 3 Os cientistas descrevem o circuito aberto como uma regulação límbica interpessoal, através da qual uma pessoa transmite sinais que podem alterar níveis hormonais, a função cardiovascular, ritmos de sono e até a função imunológica dentro do corpo de outra pessoa. É assim que casais apaixonados conseguem instigar um no cérebro do outro surtos de ocitocina que produzem uma sensação agradável, afetuosa. Mas não é só nas relações amorosas que nossa fisiologia se mistura à da pessoa com quem estamos. Nossas emoções automaticamente mudam para o registro emocional do outro em todos os aspectos da vida social. A natureza do circuito aberto do sistema límbico significa que outras pessoas podem alterar até a nossa fisiologia e, consequentemente, as nossas emoções. Apesar de o circuito aberto ser parte tão importante da nossa vida, geralmente não nos damos conta desse processo. Cientistas capturaram essa sintonização de emoções em laboratório medindo a fisiologia, por exemplo, a frequência cardíaca de 2 pessoas envolvidas numa boa conversa. No início da conversa,
O corpo de cada uma funciona de acordo com um ritmo próprio. Ao fim de 15 minutos, seus perfis fisiológicos parecem notavelmente similares a um fenômeno chamado espelhamento. Esse espelhamento ocorre com força. Durante a espiral descendente de um conflito, quando raiva e mágoa ricocheteiam, mas também acontece, com mais sutileza, em interações agradáveis. 5. Ele quase não se verifica durante uma discussão emocionalmente neutra. Pesquisadores constataram que emoções se espalham irresistivelmente sempre que as pessoas se juntam, ainda que o contato seja não verbal. Por exemplo, quando 3 desconhecidos ficam 2 ou 3 minutos sentados um de frente para o outro, em silêncio, o mais emocionalmente expressivo transmite seu estado de espírito para os outros dois sem dizer uma palavra. 6. O mesmo efeito se dá no escritório, na sala de reuniões ou no chão da fábrica. Pessoas trabalhando em grupo inevitavelmente pegam os sentimentos umas das outras, compartilhando tudo, seja ciúme, inveja, angústia ou euforia. Quanto mais coeso o grupo, mais forte o compartilhamento de estados de espírito, de laços emocionais e até de assuntos controversos. 7. Por exemplo, em 70 equipes de trabalho em diversas indústrias, pessoas que se sentavam juntas em reuniões acabavam compartilhando estados de espírito, fossem positivos ou negativos, dentro de 2 horas. 8. Enfermeiros, e até contadores, que tiveram os humores monitorados durante semanas, ou a cada poucas horas, enquanto trabalhavam juntos, mostraram emoções paralelas, e os estados de espírito compartilhados pelo grupo tinham pouco a ver com os aborrecimentos que enfrentavam. 9. Estudos sobre equipes esportivas profissionais mostram resultados parecidos. Independentemente dos altos e baixos do time, os jogadores tendem a sincronizar os estados de espírito em dias ou semanas. Obrigado por nos acompanhar. Espero que esse audiobook tenha lhe ajudado. Se inscreva e deixe aquele like para ajudar nosso canal.